Olá, esta é a quinta devocional da série sobre o Espírito Santo. Se você não assistiu as anteriores, eu quero te convidar, assiste lá. Entra no meu canal e assiste cada uma dessas devocionais. Eu creio que irá abençoar muito a sua vida. Mas hoje eu quero falar sobre um tema também muito importante para nós como cristãos, que é a liberdade no Espírito. O que é essa liberdade e como vivê-la? Bom, eu sou Herbert Juncker, pastor da família Israel. Seja muito bem-vindo aqui. O texto da devocional de hoje está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que diz o seguinte: Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Paulo está dizendo algo muito simples e tremendamente poderoso, que é: onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. O que ele quer dizer aqui? Bom, para começar, é importante lembrar que Paulo escreveu essa carta aos irmãos lá de Corinto para instruí-los sobre a vida cristã e corrigir alguns equívocos que estavam acontecendo na comunidade lá. Nesse trecho em específico, ele está falando sobre a diferença entre a antiga e a nova aliança, ou seja, entre a lei e a graça de Deus. Na antiga aliança, os mandamentos e rituais ali estabelecidos por Deus eram tidos como a única forma de obter a salvação. Porém, com a vinda de Jesus Cristo, essa realidade mudou completamente. Agora é pela graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo, que somos salvos e temos a liberdade para ter um relacionamento direto com Deus. E é nessa mudança que Paulo está enfatizando aqui suas palavras, onde antes havia limitação, agora existe liberdade. Quero então destacar alguns pontos que me chamam muito atenção nessa palavra e quero dividir aqui com você. Primeira coisa que podemos observar nessa passagem é que ela nos mostra que a presença do Espírito do Senhor, ela é essencial para a nossa liberdade. Sem ele, queridos, não podemos ser verdadeiramente livres. Por que é importante falar sobre isso e entender essa verdade? Bom, porque muitas vezes nós buscamos liberdade em coisas que são materiais, em dinheiro, em nossa própria força ou até mesmo em pessoas. Mas isso pode até no momento parecer meio que uma certa liberdade, né, no primeiro momento. Mas no fundo está te aprisionando. E o que Paulo está ensinando é que a verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Jesus Cristo, através do seu Espírito. Além disso, o Espírito do Senhor nos dá liberdade de várias maneiras. Olha só, primeiro, ele nos liberta da condenação e do poder do pecado. Como está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, somos chamados aqui a abandonar nosso estilo de vida passado e levar então uma vida santa e justa de agora em diante. Isso significa que não estamos mais escravizados ao pecado, mas somos livres para viver de acordo com a vontade soberana de Deus. Portanto, quando somos cheios do Espírito Santo, podemos resistir às tentações e vencer o mal. Isso nos traz uma verdadeira liberdade. Nós precisamos entender que é somente através da presença do Espírito Santo em nossas vidas que podemos nos livrar do peso do pecado e da morte eterna. É o Espírito Santo que nos convence do pecado e a nossa responsabilidade, então, é agora confessá-lo, os pecados a Jesus Cristo, que é o único que tem o poder de nos perdoar. Outra forma de liberdade que o Espírito do Senhor nos concede é a liberdade de sermos quem Deus nos criou para ser. Preste atenção aqui numa coisa. Muitas vezes nós, ou a gente, para ser aceito num grupo, acaba caindo na tentação de se encaixar nos moldes, nos padrões e costumes daquele grupo. Mas a consequência disso é nos aprisionarmos em uma identidade que não é nossa e nem é para nós. Mas quando temos o Espírito do Senhor em nossas vidas, habitando em nós, podemos ser verdadeiramente nós mesmos, pois somos transformados por Ele e encontramos nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Olha que bênção. Por que tudo isso é importante? Vamos lembrar o que Paulo disse? Que onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade.
Essa liberdade, queridos, não significa que podemos fazer o que queremos. Hoje em dia, infelizmente, vivemos em uma sociedade que valoriza a liberdade individual acima de tudo. Até nos incentiva a seguir nossas próprias vontades e desejos. Mas essa liberdade sem limites pode nos levar a um caminho de destruição, nos afastando inclusive dos planos e propósitos de Deus para cada uma de nossas vidas. Portanto, é importante lembrarmos que nossa verdadeira liberdade ela está em Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Isso nunca podemos esquecer. É através do Espírito Santo, queridos, que somos capacitados a seguir tudo que Jesus ensinou. É através do Espírito Santo que recebemos a força para resistir à tentação e abandonar nossa antiga maneira de viver. É através do Espírito Santo que nós somos transformados e nos tornamos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Precisamos sempre entender que essa liberdade no Espírito não é um sentimento ou uma sensação passageira. É, na verdade, um estilo de vida que só podemos alcançar através do poder e da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Como disse Paulo, onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Aleluia. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.